Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da AfiaPed, o lugar onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou uma das editoras da AfiaPed e vocês estão agora prestes a assistir o segundo videocast da série do Roma 5. Nesse videocast nós vamos conversar sobre os transtornos do eixo cérebro-intestino do trato gastrointestinal superior. Então vamos lá. Gente, mais uma vez, se você não viu o primeiro videocast que fala dos fundamentos para você conseguir entender esses distúrbios do eixo cérebro-intestino, essa interação complexa, vai lá assistir o primeiro videocast. São 25 minutinhos de videocast, é rapidinho, você vai entender bem do que eu tô falando, tá? Para você conseguir entender por que esses distúrbios existem. Então vamos começar aqui, né, falando um pouco do Roma 5 e o que houve de diferente, de novidade do Roma 5 em relação ao Roma 4, que era o anterior que nós usávamos, né, desde 2016. Aí agora em 2026 ainda não foi publicado, tá, o Roma 5. O que nós temos publicados foram vários artigos no Gastroenterology que vão ser unificados e vão virar o guia Roma 5. Bom, então, a gente tem uma reorganização dos distúrbios gastrointestinais, e hoje nós vamos conversar sobre eles, os superiores, tá? Da interação do eixo cérebro-intestino na pediatria. E veio com uma proposta mais precisa de de utilizar os termos amplos como refluxo não erosivo, náusea funcional ou dificuldade alimentar e passar a classificar melhor os fenótipos clínicos. Por que isso? Porque as crianças e adolescentes podem apresentar dor torácica, dor retroesternal, queimação, náusea, vômito, regurgitação, recusa alimentar, e nem sempre esses sintomas representam uma doença estrutural, uma doença inflamatória ou um refluxo ácido verdadeiro. Então, o Roma 5 propõe que a gente faça diagnósticos positivos, isso é, quadros que sejam reconhecíveis por critérios clínicos e, em alguns casos, também por exames, para evitar tratamentos inadequados, como, por exemplo, o uso prolongado de inibidor de bomba de próton, tipo omeprazol, ou dietas restritivas, ou sondas interais desnecessárias, ou cirurgia anti-refluxo indicada sem necessidade. Então, uma das principais mudanças foi a ampliação do capítulo pediátrico de distúrbios gastrointestinais superiores. E aí o Roma 5 passa a incluir os distúrbios esofágicos da interação do eixo cérebro-intestino, os distúrbios do trânsito de ar, como a aerofagia e eructação, os transtornos alimentares funcionais pediátricos também, tá? E ele também vai refinar critérios de quadros já conhecidos como síndrome da ruminação, síndrome dos vômitos cíclicos, náusea crônica e dispepsia funcional. Esse artigo que eu vou falar para vocês do trato gastrointestinal superior, ele vai destacar que os avanços na pH impedanciometria e na manometria de alta resolução permitiram que a gente diferenciasse melhor os pacientes que têm sintomas semelhantes ao refluxo, mas com mecanismos diferentes, tá? Então, vamos passar para os distúrbios esofágicos, que são dois aqui que nós vamos conversar. A hipersensibilidade esofágica e a dor esofágica refluxo negativa. Gente, então antes da gente falar mesmo dos distúrbios esofágicos, eu preciso que vocês entendam o que é a pH impedanciometria, porque é um exame que nós vamos falar bastante aqui, que esse artigo fala bastante, e vocês precisam entender também para perceber como que a gente descobriu, né, como a gente não, eu estou me incluindo nesse grupo de pesquisadores, mas como esses pesquisadores descobriram esses distúrbios. Então, a impedância-pHmetria é um exame onde você insere uma sonda no nariz do paciente. Essa sonda vai ficar alocada acima da transição esôfago-gástrica, tá? E essa sonda, ela vai permitir a aferição de alteração no pH. Então, se o pH vai cair, ou seja, entrou em contato com o ácido do estômago, então teve um refluxo ácido, mas ela também consegue aferir refluxos que não são ácidos ou que são fracamente ácidos. Por exemplo, porque a sonda de pHmetria, ela não detecta refluxo não ácido, ela só detecta queda de pH. Mas a sonda de impedanciometria, ela detecta o fluxo que vai acontecer ao longo do esôfago, seja o fluxo retrógrado, no refluxo, ou anterógrado.
Então, ela consegue detectar o fluxo de gás, de ar, de sólido, enfim. E ao longo das 24 horas de exame, o paciente vai marcando se ele sentiu algum desconforto, sentiu dor, sentiu queimação, sentiu náusea, etc. No fim, a gente tira a sonda do paciente, coloca o exame num software que vai correlacionar o momento que o paciente sentiu algum desconforto com as alterações que foram detectadas pela sonda. E aí a gente consegue perceber se, na hora que houve um refluxo ácido, por exemplo, foi o momento que o paciente sentiu dor. E aí a gente fala, o refluxo ácido está dando dor nesse paciente. Ou não, quando a sonda detecta que subiu alguma coisa, mas não era ácida, e mesmo assim o paciente sentiu dor. Então essa é a função, bem resumida, da pH impedanciometria para vocês entenderem esses distúrbios. Então eu vou começar pela hipersensibilidade ao refluxo, né, que está dentro aí dos distúrbios esofágicos, que é um dos diagnósticos novos que foram incorporados agora no Roma 5. Então, a hipersensibilidade ao refluxo descreve uma criança ou adolescente que tem sintomas semelhantes a sintomas de refluxo, como, por exemplo, dor retroesternal, queimação, dor na garganta ou um desconforto, mas que tem uma exposição ácida normal no exame de pH-metria ou pH-impedanciometria, ou seja, não tem um refluxo ácido. Mas o ponto-chave é a associação positiva entre o sintoma e o episódio de um refluxo que não foi ácido. Ou seja, o problema não é a quantidade do refluxo, mas a sensibilidade que está aumentada no esôfago ao refluxo que pode ser normal. Então, o paciente tem ali um refluxo que pode até ser fisiológico, nós temos vários episódios de refluxo ao longo do dia, só que essa presença de um conteúdo no esôfago, mesmo não sendo ácida, causa desconforto, causa dor nesse paciente, porque ele tem um esôfago hipersensível, tá? E aí, para o diagnóstico, é necessário uma endoscopia normal, com uma impedância pH-metria que evidencia a correlação entre os episódios de refluxo e a dor. Mas os refluxos não são ácidos, tá? Isso é muito importante aqui para a gente diferenciar. Nos menores de 8 anos, o critério foi adaptado porque a criança pode não conseguir descrever direito a dor em queimação ou a dor retroesternal. Por isso, o Roma 5 aceita sintomas sugestivos de dor, tá? Que são mais intensos do que o esperado para a idade, com impacto nas atividades ou na qualidade de vida, acontecendo pelo menos 3 dias por semana, no mínimo por 2 meses. Esse é o critério diagnóstico, tá? E aí, em maiores de 8 anos, entra a característica de dor retroesternal, queimação, dor na garganta, etc. Em todos os casos, é necessário, sim, você excluir uma esofagite eosinofílica e outras doenças. Então, é necessário para essa doença fazer uma endoscopia e ela tem que estar normal e também ter uma demonstração de exposição ácida normal, mas com a evidência positiva de sintoma de refluxo, tá? Então, tem que ter uma impedância pH-metria que não mostra refluxo ácido, mas que mostra episódio de refluxo e uma endoscopia normal. E aí o tratamento pode até começar com um teste empírico de inibidor de bomba de próton, como omeprazol, por até 8 semanas, mas a resposta ao inibidor de bomba de próton não vai definir o diagnóstico. E o uso de neuromoduladores, como os inibidores de recaptação da serotonina e também intervenções psicológicas, como a terapia cognitivo-comportamental, a hipnoterapia, técnicas de respiração e de biofeedback, são opções interessantes aqui quando existe essa hipersensibilidade esofágica, tá? Então, vocês entendem que a dor que ele sente não é por refluxo, e sim porque este esôfago é hipersensível. E aí nós podemos utilizar algum neuromodulador, como os inibidores da recaptação de serotonina, para atuar aqui, diminuindo a hipersensibilidade. Além dessas outras técnicas, né? Hipnoterapia, terapia cognitivo-comportamental, para ele ter uma diminuição da sensibilidade. Continuando nos distúrbios esofágicos, vamos falar da dor esofágica refluxo negativa. O que é esse diagnóstico? Gente, isso aqui é um distúrbio de dor esofágica que corresponde muito ao que os adultos têm chamado de azia funcional. A criança tem sintomas muito semelhantes ao refluxo, mas a endoscopia é normal, não tem esofagite eosinofílica, a exposição ácida é normal e não existe correlação entre os sintomas de dor e os episódios de refluxo.
Diferente da hipersensibilidade esofágica, onde a gente tem associação com refluxo. Aqui não tem. Então, esse é o ponto importante para diferenciar uma da outra. O Roma 5 vai usar esse novo termo porque, na pediatria, os sintomas podem ser muito mais amplos do que uma azia, simplesmente. Então, a gente tem esse novo nome, dor esofágico refluxo negativo, tá? Dentro da sintomatologia pode estar dor retroesternal, dor na garganta, queimação ou desconforto. Nas crianças menores, que não sabem verbalizar direito, isso pode aparecer como choro, irritabilidade, ou ficar apontando repetitivamente para a área de dor. O diagnóstico precisa de que os sintomas estejam presentes pelo menos 3 dias por semana, num período de 2 meses. Tem que ter um impacto funcional e a endoscopia tem que ser completamente normal, na ausência de esofagite eosinofílica, com uma exposição ácida normal e também não pode ter associação dos sintomas com a presença de refluxo, tá? Na fisiopatologia, a gente tem aí provavelmente uma hipersensibilidade visceral e a interação do eixo cérebro-intestino com maior hipervigilância, maior sensibilidade, né? Ansiedade, estresse e comorbidades com outros distúrbios do eixo cérebro-intestino. O tratamento deve evitar uma escalada antirrefluxo desnecessária. Então, o inibidor de bomba de próton pode até ser testado antes do diagnóstico, mas a resposta ela pode refletir o uso de placebo. Nos pacientes que não respondem, a mensagem é muito prática. Você não vai indicar nenhum procedimento cirúrgico aqui, não tem nenhum objetivo, porque o paciente não tem refluxo. O foco deve ser na neuromodulação. E a fluoxetina se mostrou um ótimo medicamento aqui para fazer a neuromodulação e diminuir essa hipervigilância. Terapia psicológica também pode ser utilizada nesse quadro, tá? Bom, vamos avançar agora para os distúrbios do trânsito esofágico, de ar, né? Para os distúrbios de trânsito de ar. E aqui entra a aerofagia e a eructação supragástrica. A aerofagia a gente já tinha nos critérios de Roma 4, mas ela passa a ser melhor definida aqui no Roma 5 como uma síndrome. O quadro típico é de deglutição excessiva de ar, e essa deglutição vai levar a uma distensão abdominal pela presença do ar dentro da luz, e isso vai piorando ao longo do dia. E pode se associar à eructação e à flatulência. Então, é o paciente que engole ar e vai tendo uma distensão abdominal ao longo do dia. Quando a gente compara com o Roma 4, o Roma 5 destaca que o aumento da eliminação de flatos deixa de ser um critério principal, que antes era no Roma 5. Porque a eliminação de flatos pode passar despercebida ou ser um pouco valorizado pela criança. E agora a gente tem também o reconhecimento da eructação supragástrica como uma entidade separada. Então, a eructação excessiva passa a ser um critério de apoio, não um critério obrigatório para definir o diagnóstico de aerofagia. Eructação excessiva já entra no diagnóstico de eructação supragástrica, que é outro diagnóstico. Bom, outro ponto importante aqui da aerofagia é que os pacientes que têm uma sensação de distensão sem evidência de ar dentro da luz não entram nessa categoria, tá? Tem que ter evidência de ar dentro da luz intestinal, que pode ser evidenciada simplesmente pela distensão abdominal ou pela radiografia mostrando ar dentro das alças intestinais sem presença de nível hidroaéreo, tá? Gente, então a fisiopatologia é muito simples. O paciente engole ar o dia inteiro e isso vai distendendo o trato gastrointestinal. No estômago, vai ativar receptores vagais de tensão e isso vai aumentar o relaxamento dos relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior e vai aumentar a frequência de eructações provenientes do estômago, eructações gástricas. No intestino grosso, o ar vai causar uma distensão, dor e aumento da flatulência. Então, o diagnóstico é clínico, mas a radiografia de abdômen pode ajudar mostrando uma quantidade alta de ar. Nos casos duvidosos, a gente pode utilizar a pH impedanciometria ou a manometria com impedância, que pode te ajudar a visualizar a deglutição de ar. O tratamento é conservador, então a gente vai reduzir aqui comportamentos que aumentam a deglutição de ar, como mascar chiclete ou consumir bebidas gaseificadas. Pode ser feita uma terapia com fono para o paciente parar de engolir ar, terapia comportamental e, eventualmente,
Se tiver muito desconforto, ele pode utilizar uma sonda de descompressão em casos mais graves, tá? E em casos mais graves ainda, a gente pode utilizar os benzodiazepínicos para fazer o paciente parar de deglutir ar. Ele meio que tem quase que um tique, vamos dizer assim, e esse tique faz esse paciente engolir ar, tá? Bom, outra síndrome que vocês já devem ter com certeza pegado algum paciente que a mãe reclama que o paciente arrota demais. Essa é a síndrome da eructação supragástrica. Então, a eructação supragástrica ela é definida como a entrada de ar no esôfago seguida imediatamente da expulsão ativa desse ar. Não sei se quando vocês eram crianças, vocês tinham algum amigo nojento que ficava arrotando toda hora? Pois é. A gente consegue provocar essa eructação. Eu não consigo, mas tem pessoas que conseguem fazer isso. Então, engole o ar e imediatamente já solta essa eructação, tá? Então, diferente da eructação gástrica, esse ar não vem do estômago. Ele é um comportamento voluntário, tá? Ele é voluntário, mas ele geralmente é subconsciente. O paciente não percebe que ele está fazendo isso. É subconsciente. Isso pode acontecer em crianças saudáveis, mas ele começa a ser um distúrbio quando é excessivo, repetitivo e interfere na rotina. Às vezes o paciente começa a fazer isso como brincadeira e acaba virando um tique, um maneirismo. E a gente tem que, né? E fica impossível para a criança conseguir se livrar sem ajuda, sem apoio. Então, a mudança aqui do Roma 5 é reconhecer formalmente esse padrão como um diagnóstico pediátrico dentro dos distúrbios do trânsito diário esofágico. E pode ser identificado pela impedância-pegametria e também pela manometria de alta resolução, que permite identificar, né, essa direção do movimento de ar na deglutição e na eructação. Clinicamente, a criança apresenta eructações repetitivas, então são explosões repetitivas de arroto que não acontecem durante o sono e que também desaparecem quando a criança está distraída fazendo alguma coisa ou está conversando. E o diagnóstico, ele é clínico, né? Geralmente quando a história é muito típica. Esses exames que eu falei, a manometria, a impedanciometria com manometria, podem confirmar, mas a ausência dos episódios durante o teste não exclui o diagnóstico, porque os eventos podem ser intermitentes. Tratamento para eructação eructação supragástrica, são comportamentais, essencialmente comportamentais, tá? Então tem que ter educação sobre o mecanismo da eructação, identificar os sinais que podem deflagrar esses episódios, fazer exercícios respiratórios também ajuda bastante e também uma terapia com fonoaudiologista, ok? Gente, aqui chegou o nosso momento de fazer a nossa tradicional quebra para os assinantes. Daqui para frente, se você já é nosso assinante, você vai continuar acompanhando. Se você ainda não é nosso assinante, nós vamos encerrar a transmissão por aqui. Se esse assunto te interessou, corre lá para a nossa página da AFIAPED para fazer a inscrição do curso de atualização. Porque nós vamos seguir agora com os transtornos alimentares funcionais pediátricos.